É isso. E nas ruas, o que eu mais tenho ouvido, entrando aqui no ambiente das eleições, já que são os últimos dias da campanha, faltam 5 dias para o segundo turno, e aí tudo se define nas 5 cidades gaúchas, o que eu mais tenho ouvido é a expectativa da abstenção. Esse assunto está no senso popular, está nas conversas, nas rodinhas de conversa, está no cafezinho, todo mundo falando sobre como teve gente que não votou e algumas pessoas dizendo que certamente esse número vai aumentar. Por que eu estou tocando nisso? Porque coincide com o que nos disse o entrevistado ontem aqui, o professor da URGS, cientista político, que falou na possibilidade de termos aí 50% de abstenção. E isso é muito preocupante. O Tribunal Regional Eleitoral está atento a isso, está preocupado com essa situação, porque se tivermos um índice desse porte, significa que a maioria, mais da metade da população, simplesmente está ignorando a eleição. Né? Ou seja, o voto obrigatório acabou. Aí você Na pode prática, entender, acabou. Sérgio, perdão, desculpa te interromper. Não, vamos lá. Conversa aqui. Aí você vai entender o seguinte, muita gente tentou matar no primeiro turno, né? Voto útil. Provavelmente. Não provavelmente conseguiu foi, agora. Faltou o 0,28 mais 1 para o Melo ganhar no primeiro turno. E agora no segundo turno, não vou mesmo, e é isso, e ponto final. Se nós considerarmos aí, se isso fosse assim tão exato, os quase 20% dos eleitores de Juliana Brizola, por exemplo, não votariam no segundo turno porque a candidata deles não está lá. Os 3, qualquer coisa de Felipe Camozzato também não votariam porque o candidato deles não está lá. Então, poderíamos sim chegar aí a um índice bastante elevado. Mas me parece que é outra coisa. É nessa linha aí. Olha, a eleição está definida, as pesquisas estão indicando aí que Melo ganha, não ganhou no primeiro turno, meu voto não vai fazer diferença e estou começando a acreditar que realmente nós vamos ter uma abstenção maior do que no primeiro turno. Tu vai lembrar que a primeira eleição em Porto Alegre, na retomada da democracia, não tinha segundo turno. 1985. Não tinha. Alceu Colares. Alceu Colares venceu, lembra? Isso. Lembra disso? Lembro. E depois, na sequência, também não. O Olívio Dutra se elege. 88. 88, não tem segundo turno. Também não. Também não. Vai ter segundo turno em 92. O segundo turno passa a existir... Tarso Schirmer, é a primeira vez. O segundo turno passa a existir juntamente com o Instituto da Reeleição. Isto, reeleição. Que foi aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso. Congresso, cercado de muitas, entre aspas, negociações. Exatamente. Vou usar o termo negociações, né? Lá se vão quase 30 anos, o Brasil... Aí vem a minha utopia. Sabe que o Uruguai usa o modelo fazer uma reforma política. O Uruguai usa o modelo sem reeleição, né? Se bem me lembro. Exatamente. E com 5 anos. 4 anos é um mandato que pode ser pouco para atender todas as demandas, para fazer tudo que está num programa de governo de alguém que é eleito. Especialmente num país como o nosso que tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Mas dá para fazer. Só que podíamos ampliar os mandatos para 5 ou 6 anos. Eu defendo um mandato de número par, 6 anos, sem reeleição. Sem reeleição. E mecanismos que permitam renovação efetiva. Você não pode eternizar as pessoas na política. Por mais que a experiência na política seja importante, mas que busquem novos cargos, que busquem outros cargos. Eu gosto da alternância no poder. Isso permitiria uma alternância. Mas é uma conversa para um programa inteiro. Mas eu prefiro o modelo 5 anos, que é o modelo do Uruguai. O fato é que a população está dizendo que votar não é tão importante assim, não precisa estar votando e o voto está virando facultativo na prática, porque na lei ainda é obrigatório. Eu só não sei se o Brasil tem maturidade para voto facultativo, né? Essa é a questão. Né? Mas um dia vai ter que ter. Um dia, mas eu acho que hoje ainda não. Mas eu prefiro o modelo esse utilizado pelo Chile, pelo Uruguai, de 5 anos sem reeleição, para o cara ter uma alternância, ele pode voltar a se reeleger, mas no outro. As populações de Chile, Uruguai, mas Chile especialmente, é uma população muito politizada. Passaram por culta politicamente, por um duro regime como conhece muito bem a realidade da história deles, preservam essa história de forma para não esquecer. Tem lá em Santiago tem o Museu dos Direitos Humanos, que é algo que você estremece. E tem uma ala inteira do Estádio Nacional de Santiago que ela está vazia até hoje, com um monumento ali, para mostrar onde as pessoas eram presas e a posteriori torturadas e mortas. E lá não teve anistia. Tem isso também. O Uruguai também não. Não teve anistia. Ninguém ficou livre. Quem torturou foi processado e criminalizado e preso. Né?
9h16. Bom dia, seu Marcelo.